Fala, povo, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui reunidos no Barão Coworking para mais um episódio do podcast Você na Sua Agenda, Voa Talks. E hoje, o tema de hoje será fisioterapia domiciliar para idosos. E aí, como vocês sabem, né, a nossa missão aqui é trazer profissionais especialistas na área para poder dividir conosco, né, compartilhar conosco as orientações adequadas para que a gente possa transferir isso para o nosso dia a dia e ajudar as pessoas que precisam. Então, seja muito bem-vindo, Anderson Lucas. Tudo bem com você, irmão? Tudo bem, amigo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado demais pela sua presença. É um prazer estar aqui com você. Que bom. O Anderson, a gente já vai dar um primeiro spoiler para as pessoas de quem é você. Você é o pai do Romeu. Romeu. Romeu acabou de chegar, gente. Romeu é um cidadão, o mais recente cidadão do mundo. Seja muito bem-vindo, que bom. Muita saúde para o Romeu. E o Anderson, quem é o Anderson Lucas? Fala pra gente. Então, isso aí é até às vezes as pessoas me perguntam quem é o Anderson, e às vezes eu não sei como definir, né? Porque a gente está sempre em constante transformação, né? Mudança. Então, eu não sou de Campos, né? Eu sou de uma cidade que fica uns 100 e poucos quilômetros daqui, que chama Itaocara. E aí eu vim para Campos para fazer engenharia mecânica. E aí, no quinto período, eu acabei largando para tentar outras coisas e acabei encontrando a fisioterapia. Nossa, mas foi um salto fundamental, né? Nada a ver com a outra. Da fisioterapia. E aí, nesse meio tempo, eu era mochileiro, viajei de mochila pela América do Sul, fiz várias coisas, até que eu comecei a fazer fisioterapia, né? Comecei a fisioterapia, eu tinha 30 e poucos anos, né? Me formei em 2020. E no início da pandemia. No início da pandemia, me formei no início da pandemia. Caraca. E hoje, assim, acho que eu me defino como o filho do seu Renato, da dona Vani, né? Neto da dona Luzia, sobrinho da dona Leda, né? Que são as paixões da minha vida, assim, as pessoas que eu amo muito, assim. Infelizmente a dona Luzia não está mais com a gente, mas foi uma pessoa que me ensinou muito, que trouxe muita coisa para mim. Companheiro da Laís e pai do Romeu, né? Que legal. Nosso príncipe, nosso amor. Então, essa é a melhor parte do seu currículo, na verdade. É verdade. Mas, vem cá, desculpa perguntar, aí agora eu fiquei curioso. Como é que a fisioterapia entrou na vida do engenheiro? Então, eu cheguei, quando eu estava lá pelo quinto período de engenharia mecânica, eu comecei a me frustrar. Eu não me enxergava lá na frente assim como um engenheiro. Sabe? E aí eu parei, meu irmão, ele cursava medicina aqui em Campos, né? Ele foi até embora. Hoje ele mora lá em Belém. E aí eu comecei a me interessar para a área da saúde. Aí comentaram comigo aqui em Campos tinha fisioterapia. Na época eu nem sabia o que era fisioterapia, o que a fisioterapia fazia na vida das pessoas. E aí me inscrevi na faculdade, e ali eu já comecei a me apaixonar por tudo ali, pelo como funcionava. E eu entrei um pouco mais velho, entrei com 30 e poucos anos, então eu entrei com uma outra cabeça, né? A minha turma, eu era o mais velho, a galera era tudo 18 anos, 17 anos, 18 anos. Eu era o coroa da turma. Tiozão da turma. Bacana. E aí, meu amigo, por que a fisioterapia domiciliar para idosos? Então, a verdade, a fisioterapia para idosos, assim, que eu comecei a me interessar pelo público idoso, foi no primeiro período da faculdade. A faculdade que eu cursei, ela tinha um projeto um projeto social, que era que a gente ia para uma comunidade carente aqui em Campos e a gente fazia uma intervenção com os idosos. Bacana, né? Eu lembro que na época eu participei do projeto, eram 60 idosas. Idosas nessa comunidade. Bom, então. Um significativo de atendimentos importante. Não, fantástico. O projeto era fantástico. A gente fazia avaliação antes, fazia a intervenção e depois reavaliava. E era fantástico. E já no primeiro período da faculdade. Que bacana. E aí, dali, eu já gostava de estudar, procurar artigo. Eu me distanciei um pouco dos idosos e entrei num outro projeto, que era um projeto de respiratória, onde a gente desenvolveu um projeto lá,
um professor e um outro aluno, a gente desenvolveu um equipamento que ele simulava um pulmão, tanto com fisiológica ali, com patologias e tal. Inclusive, eu acredito que esse pulmão que a gente desenvolveu, ele está até hoje sendo utilizado pela faculdade para ajudar o pessoal da pós-graduação. Você se formou aqui mesmo? Formei aqui mesmo. Formei em 2020, no início da pandemia, né? Eita. Então, saí da faculdade ali no início da pandemia, desorientado, né? Porque tudo fechado, né? As pessoas com medo, né? de ter contato com as outras. Mas você começou a atuar com fisioterapia domiciliar depois de formado ou já na formação? Não, depois de formado. Depois de formado. E aí, aí, então você só começou a atuar o quê? 2022? Que você conseguiu? Não, eu me formei em 2020, Sim. No final de 2020. Assim que eu peguei o regime Crefito, eu já comecei a atuar. Tá. Não, mas eu digo que 2021, naquele momento a gente estava... Porque eu comecei com respiratória. Ah, perfeito. Pacientes de pós-Covid que tiveram disfunções respiratórias, aí eu comecei a atuar ir na casa deles, né, para fazer. Então era uma loucura, porque capote, face shield, luva, touca, aí saía da casa do paciente, tinha que tirar aquilo tudo, botar num saco, amarrar, e era loucura. E aí, assim que o desenvolvimento da pandemia, a gente foi tendo um pouco mais de liberdade, um pouco mais lá na frente, a questão das vacinas. Aí eu já comecei a atuar em outras áreas, né? Mas eu atendia idosos e parti para trauma esportiva, mas o público idoso era o que me puxava mais, é o que eu tinha mais, eu gostava mais. Você gosta mais de lidar com eles até hoje? Muito. Hoje eu só atendo idoso. Perfeito. Eu só atendo idoso. E você está aqui por causa disso, porque eu acabei visitando lá o seu perfil. E você tem muito vídeo, né, de tratamento, de como é que... de diferentes estratégias que você utiliza para gerar movimento nesse idoso frágil e tal. Então, isso me chamou muita atenção. E a verdade, o Anderson, é que a gente está vivendo um processo de envelhecimento da nossa população. Sim. Aliás, mais rápido do que se pensava. Sim. Antes só uma coisa, um estudo um pouco mais recente agora, ele mostrou que em 2000, acredito que em 2050 a pirâmide muda de posição. Nós vamos ter, acho que 2 bilhões, né? Vai ter mais idoso do que muito mais chegando. Muito mais. E esse problema, como é que esses idosos como é que eles vão chegar lá? Isso. Assim, então, aproveitando essa sua deixa aí, que foi sensacional, antes de você chegar numa residência para cuidar de um idoso, seria interessante que os familiares ou o próprio idoso gerassem algumas adaptações no ambiente para facilitar a vida dele e para a manutenção da sua autonomia. Sim. Primeira coisa que eu queria que você respondesse aqui para o povo, que é uma palavrinha que está aí nas redes sociais, mas de repente as pessoas não têm noção. O que é autonomia? Nessa relação, o que é autonomia para o idoso? Autonomia é o idoso ele conseguir realizar as atividades de vida diária, né, que são as famosas AVDs, assim, com mais facilidade. Ele conseguir poder fazer as coisas que ele gosta, ele poder ir às vezes ao mercado, aquele idoso que gosta de ir ao mercado, aquele idoso que gosta de ir à praça, aquele idoso que dentro de casa ele consegue fazer as coisas que ele gosta, se ele gosta de cozinhar, ele conseguir ir cozinhar, se ele gosta de mexer no jardim, ele conseguir ir fazer as coisas no jardim. E aí, qual a orientação que você dá para os familiares? Só uma coisa. E ele também se sentir mais independente, por exemplo, se ele tiver que ir ao banheiro, que é algo simples, ele ter autonomia para ele ir ao banheiro sozinho, fazer as necessidades dele sozinho. Perfeito. Entendendo? Tomar um banho, fazer tudo sozinho. Sim. A agenda. Não, isso Isso. E aí, quais são, como a gente conversou aqui, quais são os cuidados e as adaptações domiciliares que os idosos ou os familiares devem fazer lá no ambiente para facilitar esse processo? Manter a autonomia ou ajudar o idoso a vencer essa etapa? Sim.
Então, o que acontece, Antes? Quando hoje a família me chama para poder fazer um atendimento, quando eu vou à casa do paciente para poder ter esse primeiro contato, eu faço uma avaliação física dele. Certo. Logo em seguida, o que eu faço? Eu faço uma avaliação da casa dele. Eu tenho um questionário que eu faço toda a avaliação da casa. Eu vejo o banheiro, se o banheiro se tem tapete, e se o tapete é o quê? É de borracha, ou de pano, se tem corrimão, tudo. A gente tem que mostrar para a família que o ambiente daquele idoso, a residência do idoso, ela tem que ser segura para ele. Perfeito. A gente sabe hoje que 53% ou 57%, se eu não me engano, de quedas acontecem dentro de casa. Caraca. Acontece dentro de casa. Então a gente tem um índice de queda muito alto para idosos que caem dentro de casa mesmo, porque às vezes tem idosos que adoram tapete. Tem tapete espalhado pela casa toda. É um fato, eu tô lembrando dele. E aquilo dali é muito perigoso. É muito perigoso. Que pouca iluminação. Às vezes a casa que tem pouca iluminação. Então o idoso, às vezes, ele está deitado dentro de casa, na cama dele. E ele tem vontade de ir ao banheiro de noite. Ele levanta, às vezes o interruptor fica distante da cama. Perfeito. E ele tem que ir no escuro até o interruptor para poder acender. Aí ele tem que se deslocar até o banheiro. Certo. Quando ele chega no banheiro, às vezes o banheiro tem aquele tapete que fica solto ali dentro do banheiro. Então ele pode sofrer uma queda ali. Às vezes ele vai sentar no vaso e ele não tem uma força muito boa. Às vezes o vaso é um pouco baixo. Ele não tem uma barra depois para ele puxar. Fios espalhados pela casa. Então, tipo assim, são muitos fatores. Nossa, você levantou um monte de armadilha aí que eu uma casa do idoso assim, é só armadilhas demais, são muitas armadilhas. Então eu sempre avalio toda a casa do idoso. Eu vou em cada cômodo, eu vejo escadas, os pisos, se é antiderrapante, se não é. Dentro do banheiro, do box do banheiro, você tem um emborrachado ali, um tapete emborrachado. Você tem, às vezes, uma barra para ele segurar, porque às vezes ele precisa segurar para poder lavar o pé. Né? Então, eu observo a casa do paciente todo, faço um relatório e entrego. Olha, essas são as modificações. Lógico que a gente tem que entender que você também não pode solicitar que ele faça uma obra na casa. A gente tem que entender que nem todo mundo tem uma condição financeira legal para a gente fazer. Não, você tem que fazer uma obra, você vai ter que trocar todo esse piso, tem que trocar essa lâmpada, você tem que botar um feixe de luz aqui do corredor da cama até o banheiro. Quando você pisar ali, acende a luz lá. Não. Vai dar. Mas a gente vai adaptando dentro do possível. Olha, vamos fazer uma modificação aqui, dá pra gente adaptar isso aqui, dá pra gente fazer isso aqui. Aos poucos a gente vai adaptando. E é muito... a gente tem que ter muito cuidado também para quando a gente solicita essas adaptações. Por quê? Porque a casa do idoso, a casa dele é o lar. É o lar dele, é o reino dele. Foi onde ele passou todos os momentos da vida dele, assim, uma grande parte, as crianças dele, o filho dele cresceram ali, a esposa dele, todo mundo ali bonito. Então você chegar ali e pedir para fazer toda uma modificação é complicado. Tem que ser com muito tato. E você tem que mostrar a importância daquilo. E qual a receptividade dos familiares e dos idosos nesse momento aí? Vamos primeiro a receptividade dos familiares nessa proposta de mudança. Eles são muito resistentes? Não. Entendem a necessidade. Entendem a necessidade. E quando você faz a avaliação física no idoso, como é que é a percepção desse idoso em relação... Porque eu percebo assim, a minha história profissional maior foi em academia de ginástica, né? Então a gente fazia avaliação física para conhecer o atual estado do cidadão para propor um treino para ele. E eu aprendi com eles que a avaliação é quando ele é como se fosse um encontro com você mesmo. É quando você estará diante
das suas fragilidades, Sim, das sim. suas necessidades. Porque muitos vêm com um desejo, né? Sim. Ah, eu quero ficar forte, ou eu quero emagrecer. E na avaliação ele percebe ou descobre que ele tem necessidades mais importantes, mais assim, vamos dizer, urgentes do que aquele desejo. Por exemplo, evitar que ele tenha um agravamento da sua escoliose. Sim. Ou ele é um cara que tem dor na lombar porque ele tem lá uma hérnia de disco. Sim. Ou um joelho que está instável. Então a gente tem que cuidar disso primeiro. Sim. E como é que é isso com o idoso? Como é que ele... E aí muitas vezes a pessoa se desmotiva diante dessa realidade. Como é que isso acontece no idoso? Então, quando eu estou fazendo a avaliação, a minha avaliação, ela, quando eu me entro em contato para fazer uma avaliação, eu sempre falo com a família, olha, a avaliação ela demora, ela leva umas 2 horas, às vezes até 3 horas para avaliação, porque eu coleto todas as informações primeiro. Isso é um papo com ele, um papo com ele, a gente vai conversando. Ele me conta a história dele, o que ele está com dificuldade de fazer, tal, o que ele tem vontade de voltar a fazer. A gente vai um bate-papo. Depois eu entro na parte física, né? E aí, todas as etapas da avaliação, eu vou explicando por que eu estou fazendo aquilo dali. Olha, por exemplo, tem um teste que a gente fala que é o teste de Berg, que ele avalia o equilíbrio do idoso. Certo. Então eu vou mostrando por que a gente está fazendo aquele teste ali. Né? Então tem uma parte lá que é um alcance funcional, o idoso conseguir ir lá na frente. Aí eu falo, olha, você está fazendo isso aqui porque às vezes você quer pegar algo lá na frente, você pode desequilibrar. Então se você está desequilibrando, você está com uma fraqueza de membro inferior, não está segurando, às vezes o abdômen está fraco, você não está conseguindo também segurar para poder... E aí, quando eu termino toda essa avaliação, eu entrego um laudo. Eu marco com a família novamente, e entrego um laudo. E eu mostro. De início, tem alguns que te falam, não, a gente já sabia que ele estava assim e tal. Tem outros familiares que tomam um susto. Assim, eu não sabia que meu pai estava assim, minha mãe estava assim, nessa situação. E aí eu vou mostrando, olha, nessa questão aqui, ele tá tendo dificuldade de fazer isso por causa disso aqui, ó. Porque ele tá fraco nessa parte aqui. Certo. Porque ele tá com dificuldade de fazer isso aqui, tá com dificuldade daquilo ali. Então eu vou mostrando aquele laudo e vou explicando etapa por etapa. Entendi. E aí é interessante que a cada 4 meses eu refaço a avaliação. Legal. A avaliação e mostro para a família, olha, a gente estava aqui, a gente chegou aqui. Nosso objetivo agora é chegar aqui. Caraca, sensacional. Entendeu? Perfeito. E aí eles já começam a ver a diferença. Poxa, eu tenho um paciente, que ele tinha muita dificuldade de entrar e sair do carro. E ele gostava de passear com a filha, de ir para o restaurante, alguma coisa. Só que para entrar e sair do carro, para ele era uma dificuldade enorme. Então a filha tinha que ajudar, a outra pessoa tinha que... Hoje ele entra e sai do carro com facilidade, tranquilo. Aproveitando essa ideia da avaliação, né, do seu laudo, quais são os sinais que indicam que uma pessoa está se tornando um idoso frágil? Quando ele não consegue realizar pequenas atividades, quando ele começa a sentir dificuldade de realizar pequenas atividades, por exemplo, subir uma escada, um lance de escada. Perfeito. Ele tem dificuldade para isso. Sentar e levantar de uma cadeira, ele está sentado e ele vai levantar, ele tem essa dificuldade. Mas em alguns casos, a gente tem assim a história da sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Força, né? E massa muscular. Força e massa muscular, perfeito. E o que acontece? Tudo bem que você pode, se a pessoa é ativa, ela vai ter menos, mas mesmo sendo ativa, é comum que eles tenham artrose. Sim. E a artrose gera, sim. Aumenta essa dificuldade de levantar da cadeira, subir uma escada. Como é que você ajuda nesse sentido da artrose? Então, é interessante porque o que é o paciente normalmente de artrose, eles sentem dor. Isso. E a dor acaba inibindo eles de fazerem o movimento.
Exato. Afasta do movimento. Faz Aí fazer ele o movimento. vai saindo da. E aí, Para não sentir dor, ele não faz. E aí ele entra nesse estado de fragilidade, porque ele não começa, ele evita fazer o movimento porque ele vai sentir dor. Ele evita fazer determinada coisa porque ele vai sentir dor. Então, Aí ele quer ficar sentado na poltrona, é. porque ali ele não está sentindo dor. E o que você orienta nessa hora? Então, movimento. 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 Com dor. Movimento. Como diz o pessoal, vai com medo mesmo. Mas- vai com dor Isso. mesmo. Mas lógico que a gente tem que entender qual é o nível da dor do paciente e a gente adaptar para ele conseguir fazer aqueles movimentos. Por exemplo, na hora de você fazer uma intervenção, uma fisioterapia, Certo. se o idoso ele sente dor, por exemplo, eu boto ele para fazer uma extensão, coloco ele um elástico na perna dele, ele tem que fazer uma extensão. E aí ele sente a dor para fazer aquela extensão. Certo. Então, ou você diminui a carga e ajuda ele a fazer o movimento aos poucos. À medida que ele vai tendo mais força, que ele vai fortalecendo mais, você vai aumentando mais a carga. Entendi. Tá? Se, por exemplo, você... Começa sem nada, por exemplo. Isso aí. Pelo balcão e vai ajeitando o movimento ali. Perfeito. Tá sentindo dor? Tô. De 0 a 10. Quanto de dor você tá sentindo? Vai conversando. E aí vai tendo aquela conversa. Poxa, não, ó, tô sentindo pouca dor. Vamos experimentar, vamos botar uma pequena carga? Vamos fazer um movimento aqui? E aí, sentiu dor? Não, não senti tanta dor. Tá, então vamos continuar aqui então, a gente está no caminho. E aí você vai graduando. Por isso, Ângelo, por isso que é importantíssimo uma avaliação. Você avaliar O estágio atual. o estágio atual. Não, não só avaliação, né? O Anderson, avaliação e reavaliações periódicas Sim. para acompanhar o processo. Sim. Eu costumo dizer que o profissional de saúde hoje ele tem 3 etapas em qualquer um de nós: educação física, fisioterapia, nutrição. A gente precisa acolher, que é o momento da avaliação, que nesse momento aí existe também um componente emocional, que é acolher, fazer uma escutativa para entender como aquele idoso, por exemplo, chegou nesse estágio. Sim. Orientar o processo, o que você faz, né? Você faz o laudo, explica o que vai acontecer dali para frente, como que você vai trabalhar. E o importante demais é o acompanhamento. E a reavaliação está aqui no acompanhamento, né? Porque quando você fala assim, pô, tá vendo? Compara a avaliação 1, né? O primeiro momento, com a reavaliação e mostra, olha só, houve um ganho, não houve ganho, por que não houve? Ou olha que bacana, você já saiu de uma situação A para uma situação B, você não levantava para ir ao banheiro, agora você levanta e vai ao banheiro sozinho, né? Então, olha a conquista. E lembrar que nessa área, o que faz diferença na vida da pessoa não é aumento de massa muscular, redução do percentual de gordura, é poder sair, levantar, sentar e levantar, pegar o neto no colo sem sentir dor na lombar. Isso é outro resultado. Ele voltar a ter autonomia. Perfeito. Autonomia. É isso. Por isso que a minha intervenção toda, e eu acredito que isso teria que ser utilizado, é você aplicar exercícios, atividades, buscando autonomia. Às vezes, por exemplo, você hoje eu estava fazendo com um paciente que ele estava perguntando por que ele estava fazendo aquele exercício. Eu coloquei um cinto nele e botei um elástico preso embaixo. E ele tinha que levantar com uma bola de 3 quilos, segurando a bola de 3 quilos, ele tinha que levantar de um banco e elevar a bola em cima. Aí ele perguntou, por que eu estou fazendo? Eu falei assim, porque a gente está treinando você levantar e sentar. Tem uma resistência elástica te puxando, então você tem que fazer mais força do que aquela resistência. Ele, para que a bola? Para você treinar, às vezes, pegar algo em cima. Perfeito. Às vezes você quer pegar algo em cima na prateleira. Ou botar também. Você está entendendo? Então a gente está treinando isso. Toda a minha intervenção é isso, é treinar para ele ter mais autonomia, para ele trabalhar as AVDs, da atividade de vida diária, ele conseguir fazer as coisas.
A gente fala muito, é que é muito comum, e você já fez esse comentário, né? De toda uma preparação para evitar a queda. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu agora de ter uma sobrecarga, né, do medicine ball, do elástico, porque ele vai ganhar força com esses exercícios, ele está vencendo resistências, com isso ele ganha força e vai reduzir, assim, retardar esse processo de sarcopenia e tal. Que isso é uma excelente estratégia para evitar a queda. Sim, sim. Mas no seu perfil eu encontrei uma coisa que é pouco comum da gente ver, porque todo mundo preocupa, não vamos cair, não pode cair, não pode cair. Só que na vida real, muitos idosos infelizmente caem, de fato. Sim. E depois que ele cai, existe uma coisa que eu vi acontecer. Eu tenho a avó da minha esposa passou por isso, ela caiu, fraturou o fêmur. E no início ela teve eu identifiquei os sintomas lá quando eu li no seu perfil, mas eu não sabia o nome, síndrome do pós-queda. O que é isso? Assim, no caso, você está falando da pitofobia? Não, da pitofobia não, síndrome do pós-queda. Sim. O que acontece? A síndrome do pós-queda, o paciente ele tem a queda, ele sofre a queda, ele começa a entrar num estágio de, vamos dizer, de medo, né? De inatividade. Não quero mais levantar, não quero mais andar, porque eu não consigo mais. Ele fica na atividade. A inatividade, ela leva a uma fraqueza, a perda de energia, uma fraqueza muscular. Essa perda de energia, perda de massa muscular, tal, perda de mobilidade, né? Ela leva a uma fragilidade. Perfeito. E aí ele repete a queda. É um ciclo, né? É um ciclo. Acaba virando um ciclo vicioso. É um feedback de retroalimentação, né? Isso. E como é que aí o familiar pode ajudar a evitar esse processo? Porque esse medo eu percebi com a minha família, que ele é compartilhado, porque a própria família fica com medo da pessoa cair de novo. Então, como é que a gente quebra esse ciclo aí? Não deixando ele ficar inativo, não deixando ele ficar o dia todo sentado ali na poltrona. Certo. Tentar trazer ele para fazer alguma atividade. É a famosa liberdade assistida. Certo. Você está dando liberdade para ele fazer as coisas, mas você está ali perto. Entendi. Não é você toda hora querer pegar as coisas para ele. Não é toda hora você querer fazer as coisas para ele. Deixa ele fazer. Deixa ele movimentar. E vai conversando com ele. Olha, eu tô aqui do seu lado. Eu tô aqui com você. Vamos fazer aquilo dali. Ele tem que ter confiança em você. Você tá lá. Até ele começar a voltar aquela autoestima. Não, eu consigo fazer. Foi um descuido. Porque a gente tem que entender hoje, Ângelo, que pesquisas mais recentes mostram que acima de 65 anos para cima, uma média de 35% a 40% cai uma vez ao ano. Desses 35% a 40%, 11% caem 2 a mais vezes ao ano. Já quando chega aos 75 para cima, esse número é absurdo, assim, da questão das quedas. Né? Então a gente tem que evitar, porque a queda está associada a fratura, hospitalização e tudo mais. Eu acompanhei a avó da minha esposa nesse processo de ficar hospitalizada, fazer cirurgia, espera para fazer cirurgia, e faz a cirurgia, aí tem que fazer fisioterapia, aí depois é um processo lento. E a calcificação nesse período é muito mais difícil. Não, muito. Você sabe que hoje as quedas, ela é o quinto fator que mais mata no Brasil hoje. Quedas. Mata? Que mata. Mas o quinto fator que mais mata. Porque o idoso ele sofre a queda, aí ele vai ser hospitalizado, aí muitas das vezes, não sei agora a porcentagem, eu não me lembro, mas muitas das vezes eles têm que fazer uma cirurgia para fazer uma artroplastia de quadril, botar uma prótese e tal. Só que às vezes ele está debilitado,
Então ele chega no hospital, às vezes ele tem uma pneumonia, ele tem uma coisa, não pode passar para uma cirurgia, ele tem que melhorar. E aí quando ele melhora, tem que se marcar a cirurgia e ele tá ali perdendo massa muscular, ele tá perdendo tudo ali dentro do hospital. E aí quando ele passa para essa cirurgia, ele retorna para casa muito fraco, muito dependente, muito. E aí você tem que entrar com a fisioterapia muito intensa, mas muitas vezes esse idoso não aguenta. Ele já vai ficando tão fraco, que às vezes não aguenta. Mas o que me chamou a atenção nesse período que eu vi isso acontecer foi que a família fica com medo também. Sim. Não é só o próprio idoso, não. A família também. Aí a família até acaba fortalecendo essa ideia de não, fica quietinho aí, não levanta não, porque você vai cair de novo, hein? Aí é o que você falou do tal do ciclo vicioso. E você usou uma palavrinha aí que eu li lá também no seu perfil, eu fiz o dever de casa, né, para a gente poder montar o nosso roteiro, que é petofobia. Pitofobia. Eu nunca ouvi falar dessa palavra. A pitofobia, ela está começando a ser mais utilizada, que é o medo de cair. Basicamente é o medo de cair. Tá. Não só para idosos que já sofreram queda, mas idosos que têm muito medo de cair, assim, de tanto as pessoas falam, você vai cair. Principalmente você deve ter escutado muito, as pessoas falam assim, vovô caiu. Isso. É normal cair. Não é normal. Se caiu, é porque está tendo alguma disfunção, está tendo algum problema ali que tem que ser investigado. E a pitofobia, ela está começando a ser mais utilizada agora pós-pandemia. Esses idosos que ficaram muito reclusos assim dentro de casa, muito isolados, eles começaram a desenvolver esse medo de cair, de vir a sofrer uma fratura. E aí, muitas das vezes, o que acontece? Às vezes, o idoso ele tem até força para andar, para fazer as coisas, mas ele anda, às vezes, com o pé arrastando o pé ali, porque ele acha que ele vai cair. Assim não vai... Só que assim que ele vai cair. Porque ele não levanta o pé na altura que ele tem que levantar. Então, qualquer ressaltozinho, um tapetinho, ele vai pro chão. Ele escorrega. Nossa, mãe. E aí a gente tem que ajudar. Aí o que eu entendi é que tanto o idoso quanto a família acabam tendo pitofobia. Sim. Porque eles ficam fortalecendo essa ideia de não faz isso não, porque você vai cair. Uhum. E aí o idoso fica naquela, né? Então realmente eu vou ficar quietinho. Sim. E aí ficando quietinho, só piora. Piora. A família tem que estar presente, a família tem que estar ali presente para fazer as coisas, tem que incentivar ele a fazer as coisas, a levantar, vamos andar, vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa. É isso. Quanto mais ele ficar parado, pior. Perfeito. E você já atendeu algum idoso que é sozinho, que vive sozinho? Já. E aí como é que orienta essa pessoa que vive sozinha? Já que se ela te contratou é porque ela está nesse estágio de fragilidade, né? Talvez sarcopenia ou coisas do gênero. Como é que você orienta esse idoso que mora sozinho para evitar que ele caia, por exemplo? Então, a primeira coisa que a gente faz é isso, essa questão da casa, né? Eu avalio toda a casa, até o calçado dele. Às vezes ele anda com aquele chinelo mais solto, tá? Aí eu falo, cara, tu vai ter que trocar esse chinelo. Entendi. E aí a gente começa a fazer essas adaptações e aí eu chamo a família para perto. Perfeito. Olha, tem que estar mais presente. Vocês têm que estar mais presentes, tem que estar ali com ele. Entendi. E de repente, dependendo do idoso, às vezes se é um idoso um pouco mais frágil, eu vou tentando convencer ele, de repente, dele contratar um cuidador para estar ali mais presente, ou converso com a família para eles terem mais períodos para poder estarem ali também com ele, porque algumas vezes é difícil. Algumas é difícil. É porque a gente está falando aqui só da parte física da história, né? Uhum. Mas existe um componente emocional nesse processo que é muito difícil. Por exemplo, a ideia de finitude, a ideia da perda da condição física de realizar as coisas que ele gosta. Então, eu lembro que uma vez eu assisti um comercial falando sobre o momento em que a pessoa para de dirigir.
que ela não pode mais dirigir. O cara que é apaixonado pelo... Foi até uma marca de automóvel que fez isso. O dia que o cara soube que não podia mais dirigir. Sim. Aí eles fizeram uma situação em que levaram esse idoso para uma pista, tipo pista de corrida, colocaram ele num carro para ele fazer a última volta, por exemplo. Sim. Tipo uma despedida. E aí era impressionante o olhar do idoso, a felicidade que ele dá. É um misto de tristeza, porque ia ser a minha última volta, mas ao mesmo tempo, foi, cara, olha só, que bacana isso, né? Como é que isso é... Como eu gosto de fazer isso. Olha que coisa interessante, Ana. Coloca o seguinte, vamos colocar um idoso que era super ativo. Fazer isso, fazer aquilo, trabalhava, tal, só que dirigia, ia ao supermercado, ia à feira, super ativo. De repente ele começa a perder isso. Ele não consegue mais ir ao mercado sozinho, ele não consegue mais ir à feira sozinho, ele não consegue, às vezes gosta de estar na praça sentado com os amigos, já não consegue. Ou quando ele vai de muleta, ele começa a entrar num estágio de depressão. Quando ele começa a entrar no estágio de depressão, ele já não quer fazer, ele perde a motivação para fazer as coisas. Perfeito. E a depressão, ela muda o centro de gravidade. Isso era uma coisa que na faculdade eu pensava muito nisso, que eu falava, cara, eu precisava estudar isso, eu tinha que fechar um grupo para a gente escrever sobre isso. Para entrar em depressão, ele vai fazer essa flexão, essa adução, ele vai mudar o centro de gravidade, associado ao processo degenerativo da idade, com as fraquezas, às vezes, de membro inferior, de corpo, queda. E aí sofreu a queda, amigo. Aí agrava esse processo. Muito. Mas uma pessoa que viveu ativa como você propôs aí, né? O cara que ia para o mercado, ia encontrar com os amigos, fazia tanta coisa. Essa pessoa não vai retardar esse processo de sarcopenia, por exemplo, ou não? Porque se ele é porque a gente preconiza assim pela educação física, muitas vezes a pessoa não gosta de fazer musculação, não gosta de fazer exercício, né? Sim. Mas é uma pessoa ativa. Ele faz o dia a dia dele, as AVDs são jardinagem, ir para o mercado a pé, trazer sacola pesada, né? Levar o filho, o neto para a escola, voltar, ele está sempre, dirige, faz tudo. Então, por ser uma vida mais ativa, tem escada em casa, sobe e desce aquela escada várias vezes, ou no trabalho. Então, esse cara tem um estilo de vida ativo, o que retarda a sarcopenia. Retarda a sarcopenia. Perfeito. E mas aí, até quando? Tá. É isso que até quando? Tá. Porque a gente tem os saltos aí. Então, é por isso que a importância de fazer treinamento de força, por exemplo. Isso. O problema é que no Brasil a gente não tem essa educação, essa cultura da prevenção. A gente não se prepara para envelhecer. Não é que nem os países mais desenvolvidos, a Europa, o pessoal prepara para envelhecer. Existe uma pergunta agora que está nas redes sociais, que é o que você vai ser quando envelhecer? A gente não pensa nisso. A gente não pensa como a gente quer estar quando envelhecer. Parece que a gente vai ficar jovem para sempre. Isso. E aí, como você não se prepara para isso, quando ela chega, ela já chega te jogando no sofá. Sim. A gente não tem uma boa alimentação, a gente não pratica atividades físicas de maneira regular. A gente não prepara, a gente não se prepara para envelhecer. E aí, você que está lá do lado dos idosos frágeis, como é que a gente se prepara para envelhecer? O que você pode deixar aí de orientação para a gente? Então, eu estou indo vou ficar sexy ano que vem, estou me preparando para 60. O que eu tenho que fazer para chegar melhor nessa fase? Cara, cuidar do seu corpo. Alimentação é importantíssimo, você se alimentar de maneira correta, você fazer atividades físicas, né, de forma regular, você ter hábitos saudáveis.
Perfeito, perfeito. Isso aí é importantíssimo para você chegar lá, chegar bem. Porque não adianta, às vezes você chega aos 70, 75 anos, não, porque eu trabalhei bem a vida toda, tal, só que vai chegando um determinado momento da sua vida que você vai perdendo esse ritmo. Você perde esse ritmo. Eu costumo falar assim, você está 60 anos, você faz hoje o que você fazia quando tinha 40 anos, quando tinha 35 anos? Certo. Eu tô com 40, eu vou fazer 40 anos. Eu não faço o que eu fazia quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu botava a mochila nas costas e saía viajando, rodei vários países da América do Sul, assim, tranquilo. Eu fui pro Chile ano passado, só para ficar no hotelzinho, cama, confortável, dormir bem. Olha só, mas eu fui pro deserto do Atacama para voar de parapente com os amigos, mas era carro alugado, bonitinho, conforto, voava tal, e ia pro hotel, tranquilo, chuveirinho quente, tal, porque eu sabia que se eu dormisse mal, outro dia eu tava estourado. Meu moleque agora, o meu, amigo, é seresta a noite toda noite é seresta. Às vezes 4 horas da manhã eu falo que ele é um excelente trabalhador pontual, que 4 horas da manhã ele pum, acorda. Eu fico ruim o dia todo, cansado, corpo pesado. Nossa. Tá, minha esposa ela é mais nova, minha companheira é mais nova que eu. 10 anos de diferença. Ela fica cansada, mas ela tá bem. Eu não, eu tô ali acabado. A fisiologia já tá jogando contra a gente agora. Já. Então, se você não tá preparando o seu corpo, você não tá fazendo uma atividade de maneira correta, você não tá se alimentando de maneira correta, vai chegar lá na hora que a conta vai bater. E a conta é pesada. A conta é pesada. Ela é alta, ela é alta. Hoje em dia, quando eu falo com meus pacientes, quando eu chego na casa deles fazer a avaliação, a primeira coisa que eu falo, como é que é a alimentação? Se alimenta bem, que é importantíssimo. Verdade. Como é que são os seus hábitos? E aí, o Romeu não sai da minha cabeça. O Anderson, qual o papel do cuidador nessa história? Então, porque você vai lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, provavelmente. Sim. E o cuidador, que é a pessoa que tem uma frequência maior, no caso do idoso mais frágil, né? Aquele que precisa mesmo do cuidador. O que a gente pode deixar aqui de orientação para o cuidador? Então, o cuidador ele tem um papel importantíssimo ali, porque ele está ali com o idoso às vezes 24 horas. Perfeito. 24 horas. O cuidador ele tem que entender que o papel dele é estar ali do lado dele, não é fazer tudo para ele. Certo, entendi. Todos falam assim, eu quero beber água. O cuidador ir lá pegar a água e trazer. Não, incentiva. Vamos levantar e vamos lá pegar a água? Entendi. Vamos levantar e vamos fazer aquilo dali? Vamos até aquilo dali? Não é fazer as coisas por ele, não. Porque isso, eu estou ali às vezes 2, 3 vezes na casa do paciente, atendendo, mas eu estou ali 1 hora, 1h30, dependendo do dia, da intervenção que eu vou fazer ali, e vou embora. De repente ele vai dormir o resto do dia. Dormir o resto do dia. Para se recuperar do que você fez com ele. Então, tipo assim, tem paciente, isso aí já aconteceu, o paciente deu acabar de fazer a intervenção, valeu, bora, tal. O paciente deitar, dormir, levantar, almoçar, voltar a dormir, acordar de noite, jantar, voltar a dormir. Que isso? E isso deve ser muito comum, hein? É muito comum, é mais comum do que você pensa, muito comum. Muito comum, porque aí vem a história. Por isso que eu perguntei a importância do cuidador nesse processo, como alguém que deve incentivar o movimento. Incentivar o movimento, né? E o cuidador também tem que se cuidar. Isso. Tem que se cuidar, porque eu sempre converso com, às vezes, um idoso muito frágil, eu falo assim, como é que você está ajudando ele a transferir, sair da cama para a cadeira? Aí, às vezes, ele fala assim, eu falo, não, faz comigo, eu vou sentar aqui do seu lado, me transfere da cama para a cadeira. Aí, quando eu vejo, está levantando todo o troncho, você sente dores na coluna? Primeiro que eu vou fazer, sente dores na coluna, não sente? Nossa, eu tô tomando remédio para isso. Eu falei assim, tá tudo errado. Você tá transferindo de maneira errada. Você tá fazendo isso de maneira errada. Aí eu oriento. Perfeito. Porque daqui a pouco, olha só. Vai cuidar de 2. E daqui a pouco, o cuidador, ele vai evitar fazer
o idoso fala assim, não vou transferir ele agora, não vou botar ele para cadeia porque eu estou com dor na coluna. Entendi. Vou deixar ele lá. Melhor. É melhor. Eu não sinto dor, nem não sinto dor, vai ficar ali tranquilo e tal. E fica. E lá na frente, o cuidador vai precisar de reparo. Rapaz, olha, mas essa sua observação foi importante, né? Que o cuidador, quando começar a sentir dor, ficar mal, ele não vai conseguir ajudar da melhor forma possível o idoso. Vai. Então, quando a gente chega na casa do paciente para fazer essa intervenção, a gente não tem que olhar só para o paciente. A gente tem que olhar para tudo que está em volta dele. Perfeito. Porque tudo influencia. Um cuidador que está com dificuldade de fazer as coisas, então está sentindo dor, então não está incentivando ele a fazer o movimento. Então, a gente tem que olhar tudo. É o que o povo chama hoje de visão holística, né? Você tem que estar preocupado com o ambiente, com a percepção do emocional desse idoso, se ele está atendendo a uma depressão, como é que é essa pessoa. Sim. Anderson, você sabe que papo bom dura pouco, né? Isso aqui fluiu de um jeito sensacional. Eu adorei, eu acredito que eu vou te perturbar outras vezes. Vai ser um prazer. Pra gente conversar mais. Prazer. Mas imagina, na sua época de acadêmico, não sei se você chegou a passar TCC, no seu curso de 2020 já tinha TCC. Sim. No final do TCC, o seu orientador fala assim: agora é o momento em que você faz as suas considerações finais. O que você pode deixar aqui para o idoso, para a família, para o cuidador? O que você deixa de orientação para a nossa audiência? Então, eu quero agradecer primeiro sim, né, por você pela oportunidade, cara. Eu que agradeço. Eu te acompanho lá no podcast, sou super fã lá, ainda mais por os nomes que você traz aí. Agora você está aqui porque você é um desses nomes importantes. Quando você me convidou, eu falei, o que eu vou fazer? Não, você tem toda essa expertise que você deixou aqui pra gente, Anderson. Muito feliz isso e você tem super enriquecido, né, esses debates, essas coisas, é muito bom trazer essas informações. Quero agradecer a todos os meus pacientes, né, que sempre pacientes familiares que acreditam no meu trabalho, perfeito. Né, graças a Deus. E um conselho que eu dou atividade, vamos movimentar o corpo, vamos buscar formas de movimentar o corpo, porque se a gente ficar parado, vai só piorar, e é queda, e é vários problemas, e às vezes a família que vai ter que sair, alguém vai parar, tem que parar seus trabalhos, vai fazer para ter que cuidar daquele paciente, e o paciente ele entra no estado, então vamos movimentar, vamos cuidar da gente. Isso. Vamos cuidar. E você que tem seu pai, seu avô, sua avó, cara, dá atenção. Dá atenção, dá carinho, dá atenção. Tira um tempo para estar lá. Porque, passa rápido. Isso. Passa muito rápido. Perfeito. Muito rápido. E quando você vê, cara, vai ficar só saudade. Então vamos ser mais presentes, vamos estar ali. E é isso. Meu irmão. Muito obrigado, cara. Valeu demais. Bom, prazer. Gente, muito obrigado a todos que estão nos assistindo e até o próximo Você na Sua Agenda.